A gente volta a falar de Libertadores da América agora para falarmos do atual campeão, maior candidato ao bicampeonato, certamente. melhor time da América do Sul, Certamente. de acordo com o Lofredo e com muita gente. É quase que inquestionável mesmo. O Flamengo pega hoje o Júnior Barranquilla lá na Colômbia. Um time que se reforçou ainda mais em relação ao time do ano passado, mas que hoje, para essa estreia, tem desfalques. A questão é, tem peças para repor. O Flamengo é tudo isso que a gente falou, talvez um pouco mais. Só não podemos usar uma palavra que não cabe no futebol. Invencível. Sim. Isso pode acontecer, inclusive hoje, tá? Que eu acho que não vai, mas assim, dentro de um jogo de futebol é possível. Pode não ser o campeão de tudo, mas está credenciado a ser campeão de tudo no ano. Apresenta um futebol que nos faz pensar nessa possibilidade, mas pode ter um tropeço ou outro e um desses tropeços impedir uma disputa de título no caso. Não é hoje, evidentemente. Claro que, ainda que não consiga a vitória, que eu acho que vai conseguir mesmo com esses desfalques, pode fazer uma campanha muito boa na fase. Lembrando que o Flamengo no ano passado, até chegar àquela semifinal contra o Grêmio, ele não era um time seguro na Libertadores. Não era. Era um time que tinha seus problemas, classificou em algumas oportunidades com dificuldade, mas enfim, a partir dali se credenciou como o principal favorito ao título e realmente conquistou. A gente não sabe como vai reagir, agora é uma estreia completamente diferente para todos esses jogadores, porque eles já têm uma experiência muito grande de Libertadores, mas são 4 desfalques que, mesmo dentro de um bom elenco, acabam fazendo alguma diferença. Primeiro eu queria te perguntar em relação à lateral. Tá. A substituição do Rafinha me parece a mais complicada. Não deveria ser. O Flamengo tem um lateral direito reserva, que é o João Lucas. Esse jogador deveria estar preparado para substituir, até porque o Flamengo abriu mão, nos últimos 6 meses, de 2 laterais direitos que a torcida não tinha muita confiança, mas que poderiam ser eventuais substitutos. Rodinei e o Pará. Né? O Rodinei ao final da temporada. Então, não deveria ter muita dúvida. Olha, abri mão de 2 laterais aqui porque eu estou formando um lateral, estou desenvolvendo um lateral que vai jogar. Mas há essa dúvida e o Berril foi testado na posição. O que me parece uma ideia para dentro de um decorrer de partida interessante até, mas que de início, num jogo fora de casa, com uma zaga que ainda não está entrosada para fazer uma cobertura, por exemplo, com o volante reserva, não seria a minha ideia inicial. A ideia seria um jogador da posição. Só que a gente também não sabe exatamente, dentro dos treinos, como estão se desenvolvendo esses jogadores. Sim. Então, enfim. Isso só o Jesus. Exatamente. Quem está mais indicado para fazer essa avaliação é quem está lá comandando. Então, eu ficaria surpreso com o Berril saindo de início, mas eu já fiquei surpreso com o Jorge Jesus tantas vezes positivamente que, eventualmente, não acho que vá fazer grande diferença, que desta vez vou chegar e falar assim, nossa, foi um grande erro colocar o jogador como titular, um jogador que, no meu entender, não tem muitas características de lateral. Eu prometi ontem, eu queria discutir agora aqui com o Lofredo a questão do setor ofensivo, né? Bruno Henrique, todos sabem, está lesionado, não joga. E aí o Jorge Jesus tem algumas possibilidades e eu quero saber de você o que muda com uma ou com outra. Para isso, a gente preparou 2 campinhos. Um campinho com Pedro, no lugar do Bruno Henrique, e o outro campinho com Vitinho ou Michael. Tá. Ontem ele teve conversa no particular ali com o Michael no treino, viu? Campinho com Pedro, Diego Alves, João Lucas Oberril, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta e ali, Pedro e Gabriel. Esse seria o posicionamento do Flamengo com Pedro no lugar do Bruno Henrique. Acho que já na sequência a gente já pode botar o outro campinho e aí o Lofredo faz a análise dele. O outro campinho segue da mesma forma, com Diego, Lucas Oberril, João Lucas Oberril, né? Isso. Gustavo Henrique, Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta. Ali, Vitinho ou Michael e o Gabigol ali isolado lá na frente. Tá, vamos lá. Manda ver. Por características, Vitinho ou Michael, e aí é uma questão de quem está desenvolvendo melhor a sua capacidade.
mas por característica, eles são os substitutos do Bruno Henrique. Sim. Mas, tem um mas muito grande aí. O Gabriel tá jogando tão bem quando se movimenta, quando joga oficialmente fora da área. Sim. Na verdade, eu diria que é um multi-homem. Ele joga oficialmente fora da área, mas ele está dentro da área também, como centroavante. Ele tem a capacidade de estar em 2 lugares isso, ao mesmo tempo. Ele tem 6 lugares ao mesmo tempo. Né? Tá num começo de temporada excepcional. E, aliás, quando eu defendo o Bruno Henrique na seleção brasileira, acho que, assim, paralelamente já vai uma defesa ao Gabriel. Acho que são 2 que não podem estar fora de seleção brasileira. Como ele tem ido muito bem nesse posicionamento, e o Pedro é um jogador que, dentro da área, também tem muito potencial, né? Como a Fabiola defende muito desde o princípio, você está aqui falando por ela. Eu acho que Gabriel e Pedro é uma dupla que, no momento inicial, tanto que foi feita essa pergunta para ele na entrevista coletiva, parecia que o Pedro seria o reserva do Gabriel, ou que então, dentro de um decorrer da partida, eles poderiam atuar juntos, mas no início da temporada, com o desenvolvimento do trabalho, já ficou claro que eles podem jogar o Gabriel fazendo a função do Bruno Henrique e a do próprio Gabriel, multi-homem, e o Pedro dentro da área. Mas, por característica, a vaga deveria ser de Michael ou Vitinho. E aí tem Michael ou Vitinho. O Vitinho já está no grupo, inserido, conhece melhor a maneira de jogar do técnico, até acho que está tentando desenvolver um pouco mais da capacidade dele, tá? Então tem essa vantagem. E para mim o Michael vem num momento, já desde o ano passado, melhor. Sim. Né? Então... E todas as vezes que entrou muito bem, né? Então eu vou te falar que se eu fosse técnico de futebol, eu gostaria de ter que tomar essa decisão hoje. Só não sei até agora o que eu ia fazer. Você ia fazer. Mas assim, que eu gostaria. O duro é quando você eu acho que não ele vai tem de quem Michael escalar. ou Vitinho e entra com Pedro na sequência da partida. A princípio, dentro da minha ideia, de minha concepção de jogo, eu preferiria Michael e Gabriel, tendo a possibilidade de jogar com Gabriel e Pedro. O que deu a entender no treino de ontem, que ele foi visto, inclusive, com uma prancheta na mão, explicando o posicionamento num papo com o Michael reservado. Então, talvez isso seja algum indício Mas de que ele está pensando... Mas a gente tem sempre que lembrar que o Michael é o último a chegar dessa turma. E isso, muitas vezes, faz diferença. Bom, vamos lá. O Flamengo entra em campo logo mais às 9h30 da noite contra o Júnior Barranquilla, com transmissão aqui do Sport TV para vocês. Será que o artilheiro do ano passado já estreia deixando mais um? Essas 2 camisas vão se cruzar logo mais. E os donos delas vão em busca de mais um reinado. O 9 do Júnior é Borja. Já o outro 9 dispensa apresentações, artilheiro da última Libertadores e também rei da América de 2019. É o cara a ser batido. Mas começa outra etapa, já é outro campeonato, já é outro ano com características talvez diferentes. Então, nosso time vem crescendo como o deles também, como outros também. Então, eu não vejo isso como um peso. Nessa entrevista exclusiva, Gabigol elencou alguns motivos para a grande fase. E a boa forma física está no topo da lista. Eu sempre faço minhas coisas. Você tem uma academia em casa, né? Tenho uma academia em casa, tenho fisioterapeuta, tenho tudo. Sigo uma dieta que eu me sinto muito bem. Faço treinamentos em casa também, claro, como um acordo com o Flamengo. A cada gol, foram 9. A cada taça, a cada festa no Maracanã, o atacante tem certeza da sua escolha para os próximos anos. Eu poderia ter ficado na Europa, depois da Inter, depois do Benfica, do Santos, depois do Flamengo. E isso foi uma escolha minha, porque eu me sinto muito bem aqui, me sinto feliz no Brasil, me sinto em um clube que me pode me levar ao meu maior sonho, que é estar na seleção brasileira. Meu maior sonho não é jogar na Europa, é estar na seleção, porque eu acho que a seleção é um lugar onde todos os grandes jogadores devem estar, e eu acho que o Flamengo me proporciona isso. Tem a seleção que será convocada por Tite na sexta-feira. Tem a criançada que fez de Gabigol o grande ídolo do momento no futebol brasileiro. E tem
o mister Jorge Jesus, que se rendeu à comemoração do artilheiro. A gente é muito próximo, a gente tem uma amizade fora do campo. Claro que eu respeito ele como mister, como nosso treinador, mas temos uma amizade fora do campo. Amo a pessoa que ele é, o que ele vem construindo, essa paixão que ele tem por vencer, e talvez seja isso que nos colocou mais perto. No Flamengo, Jorge Jesus já conquistou a Libertadores, o Campeonato Brasileiro, a Supercopa do Brasil, a Taça Guanabara, a Recopa Sul-Americana e também disputou o Mundial de Clubes. E mesmo assim, nesses quase 9 meses, ele ainda não viveu todas as experiências possíveis. Por exemplo, a temida fase de grupos, que para os rubro-negros, nessa década, tem sido um problema maior do que a iguana, que apareceu no treino e não queria sair do campo. Nas 2 últimas edições, o time sofreu para conseguir a vaga. E antes, por 3 vezes seguidas, caiu na primeira fase. E é difícil você fazer uma viagem longa, hoje o atual campeão da Libertadores é o Flamengo, né? Todos os times olham de uma maneira diferente, é normal. E eu acho que todos os times têm essa dificuldade para classificar. Mas é o Flamengo que tem o privilégio de, a partir de logo mais, entrar em campo carregando esse escudeto.